Olá, meus bestes, bom dia, sexto ano. Vamos aí para mais uma aula de álgebra. Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo. Então, nós vamos abrir o livro aí na página 275, por favor. Abram o livro na página 275. Nós vamos falar hoje sobre potenciação de números naturais. Acompanhem a leitura, por favor. Calcule o total de frutas por meio de uma multiplicação. Observem aí que nós temos morangos. Eu tenho 1, 2, 3 colunas de morangos, certo? E 1, 2, 3 linhas de morango. Não é isso? Como é que eu vou representar aqui? Nesse exercício aqui. Aqui eu vou colocar o número de colunas e aqui eu vou colocar o número de linhas. Depois, eu vou fazer a multiplicação, conforme está pedindo. Aí, no meu resultado final, eu vou ter essa multiplicação de números de linhas e colunas. Ó, vamos observar aqui na laranja. Número de colunas, eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Número de linhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui vocês vão colocar número de linhas, número de colunas e depois vão fazer o resultado final. Resumindo e passando para a próxima página, né? Que é a página 276. Como você observou, algumas multiplicações têm fatores iguais. Essas multiplicações poderiam ser escritas na forma de uma potência. Então, vamos aprender hoje sobre potência. Observem que nas multiplicações nós temos aí o 3 vezes 3, na primeira linha, que tem igual o 3 e um 2 pequenininho em cima, não é? Aí está escrito assim, ó, 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 9. Que é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? É o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Aí embaixo, 4 vezes 4 é igual a 4 elevado a um 2zinho pequenininho. 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 16. E o 5 a mesma coisa. Aí aqui embaixo, ali embaixo, já está dizendo o seguinte, ó. Potenciação. Cadê a minha setinha? Potenciação é a multiplicação sucessiva de fatores iguais. Na potenciação, o fator que se repete é chamado base, como está de vermelho aí. O número de vezes que o fator se repete é o expoente, que é o númerozinho pequenininho que está em azul aí. O resultado de uma potenciação é a potência. Então, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. 9, que é o resultado, é chamado de potência. Agora, aqui embaixo, a forma como se fala ou se escreve com palavras uma potência depende do seu expoente. Veja, eu tenho aí 4 vezes 4, que tem o 4 com um 2zinho. Como é que vai ser? Vai ser 4 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 4. Eu tenho aí 5 vezes 5 vezes 5. Vai ser 5 elevado ao cubo, ou o cubo de 5. Eu tenho aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que é o 2 4 vezes. Vai ser 2 elevado à quarta potência, ou a quarta potência de 2. E assim por diante, tá bom, gente? Agora vamos aí para esse quadradinho aqui, ó. A nomenclatura aplicada nas potenciações utiliza-se de nomes especiais para o expoente 2, que é chamado de quadrado, e 3, que é chamado de cubo. Para a leitura dos demais expoentes, utiliza-se a numeração ordinária, referente à ordem, ou seja, quarta potência, quinta potência, sexta potência, e assim por diante. Agora nós vamos aí para a página 277. Todo número elevado à segunda potência formará um quadrado perfeito, pois terá o mesmo número de linhas e colunas. Perceba isso na disposição dessas frutas
que vimos anteriormente, né? Nós temos aí o mesmo número, nós tínhamos lá no exemplo anterior que eu coloquei para vocês, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. É tudo igual. Então, isso significa que eles fazem parte do quadrado perfeito. Agora aqui, seguindo a minha seta, aqui embaixo, propriedade de potência de expoente 1. Eu tenho aí 3 elevado a 1, que é igual a 3, 4 elevado a 1, que é igual a 4, 5 elevado a 1, que é igual a 5, e A elevado a 1, que é igual a A. Agora embaixo, potência de expoente 0. 1 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 0 é igual a 1, 3 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Guardem isso para a vida de vocês, tá bom? Agora indo para a página 278. Potência de base 0. Aí eu tenho 0 elevado a 1 é igual a 0, 0 elevado a 2 é igual a 0, 0 elevado a 3 é igual a 0. Sempre que a base for 0, o meu resultado será 0. Potência de base 1. Eu tenho como exemplo aí 1 elevado a 1, que é igual a 1, 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Todo número com base 1 tem como resultado o 1, né? Não tem o que fazer. 1 elevado ao cubo. É 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Potência de base 10. Eu tenho como exemplo aí o 10, né? Na verdade, acho que vocês vão precisar completar. Não tá como exemplo aí. 10 elevado a 1, que é igual a 10. 10 elevado ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Observem que os dois zeros do 100 tá em vermelho. Eu tenho 10 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, né? Que é igual a 1000. Observe que os 3 zerinhos do 1000 também está em vermelho. Então, toda a potência de base 10 é igual a 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades dos expoentes. Ou seja, aqui, no 10 elevado à quarta potência, eu coloco 1 e vou olhar o meu expoente. Qual é o meu expoente? É 4. Então, eu coloco somente 4 zeros. Pronto, aí eu já sei o resultado da minha potência. Isso só acontece quando for de base 10, tá bom? Aí tem um exercíciozinho para vocês fazerem. Vamos para a próxima explicação, que é na página 279. Nós vamos falar sobre a radiciação de números naturais. A área de combate de um tatame é quadrada e tem 36 metros quadrados. Lê-se 36 metros quadrados. Como descobrir quanto mede cada lado dessa área? Quando temos uma região quadrada cuja área é 36 metros quadrados e queremos saber quanto mede cada lado, devemos procurar o número que multiplicado por ele mesmo resulte em 36. Podemos utilizar os conhecimentos sobre potenciação para resolver essa questão. Nesse quadrado azul, nós temos aí vários exemplos. Nós temos 1 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 vezes 1, que é igual a 1. Nós temos 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. E assim por diante, gente. Só que eu fui testando, né? No caso, o livro foi testando até encontrar o valor que tinha sido falado anteriormente, que era o 36, ó, que está ali no texto, que eu acabei de marcar. Então, eu fui multiplicando o número por ele mesmo até encontrar o 36, que foi encontrado aqui, tá vendo? Então, como 6 vezes 6 é 36, conclui-se, ó, que cada tatame mede 6 metros. Parece difícil, né? Mas não, é muito fácil. Vamos aí para a próxima página, para vocês observarem o exemplo. Página 280. Continuando. Assim, encontra-se a raiz quadrada de 36. O número natural que, elevado ao quadrado, resulta um número do quadrado perfeito, é chamado de raiz quadrada. Raiz quadrada desse número. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36.
Note que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Outro exemplo aí, gente. Quando dizemos que 5 elevado ao quadrado é igual a 25, estamos determinando a raiz quadrada exata do número quadrado perfeito 25. Olha só, olha dentro do quadrado azul. Indicamos assim, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Vou colocar um exemplo para vocês aí, ó. Digamos, raiz quadrada de 16. Vai ser qual, gente? Aí eu vou pensar, é o número multiplicado por ele mesmo. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 4 é igual a 16. Opa, então eu encontrei meu resultado. Vai ser 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. É muito fácil, né? Por convenção, na raiz quadrada não escrevemos o índice 2. Esse númerozinho pequenininho que está escrito ali, ó, que está exemplificado aqui em cima, ó, tá vendo? Deixa eu ver se dá para aumentar a tela. No livro de vocês vão olhar. Então, a gente não precisa escrever, certo? Porque a gente já sabe que quando não tem nada escrito é uma raiz quadrada. Agora, ali embaixo, nós temos outros exemplos. Vou pegar minha setinha. Aqui, ó. Somente o número de quadrado perfeito tem raiz quadrada exata. Exemplo aí, raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que dá 9. Raiz quadrada de 169 é igual a 13, por quê? 13 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13, e dá 169. Raiz quadrada de 37 é 0. O número é 0 não, na verdade não tem, né? A raiz quadrada de 37... significa o quê? Que o número 37 não tem raiz quadrada, pois ele não é do quadrado perfeito. Não existe um número multiplicado por ele mesmo que seja como resultado 37. Por isso que não existe, por isso que não tem, certo? Observe que o 37 não conseguimos formar o quadrado perfeito. Ó. Aqui, nesse exemplo aqui, sempre está sobrando vai sempre ficar sobrando um quadradinho, que é esse quadradinho aqui de cima, tá vendo? Não fica um quadradinho certinho, sempre um quadradinho vai ficar sobrando, por isso que ele não faz parte do quadrado perfeito, ok? No final desse vídeo eu vou colocar aí as páginas que é para vocês estarem fazendo, tá bom, meus bestes? Qualquer dúvida é só chamar. Um beijão!